O programa De Olho na Urna continua com a série de entrevistas e desta vez com os candidatos eleitos em Armação dos Búzios. O convidado de hoje é o candidato eleito a vereador Miguel Pereira. Seja bem-vindo, seu Miguel. Boa tarde, Jonathan. Muito obrigado aí pelo convite. Boa tarde, telespectadores. Estamos aí para responder, estamos à disposição para responder as perguntas, o qual você achar necessário. Para quem ainda não conhece o senhor, quem é Miguel Pereira? Quais são suas áreas de atuações? Quem é Miguel? Eu cheguei em Búzios em 1990. Eu vim para cá para fazer o Hotel Galápagos da Praia João Fernandinho. Eu sou técnico, entendeu? Sou eletrotécnico, sou eletricista, bombeiro, trabalho com gás, incêndio, todo tipo de instalação a gente é especialista no assunto. E depois eu concluí, eu fiz telecomunicações e nós fizemos o Hotel Galápagos lá na Praia João Fernandinho, onde eu fiquei 10 anos administrando. E no Rio nós fizemos obra para a Casa da Moeda, Senai, SEDAI, Caixa Econômica Federal. Inclusive eu tenho um título de cidadão meritiense devido a uma Caixa Econômica Federal que nós fizemos em São João de Meriti. E a minha vinda para Búzios foi exatamente numa obra que nós fizemos na Casa da Moeda, onde eu conheci um engenheiro e que tinha um hotel para fazer em Búzios, que seria, no caso, o Galápagos. Então eu vim para Búzios, vim fazer o Galápagos, fiquei 10 anos como administrador depois de pronto e fui contratado para fazer o Atlântico, que é o hotel no centro, né? E foi um grande desafio. Eu nunca tinha feito hotel, eu trabalhei em hotel como reforma, né, no Rio. E aqui eu tive a oportunidade de fazer o Galápagos, depois fomos fazer o Atlântico, onde eu fiquei 5 anos e sou amigo do pessoal até hoje, né? E depois nós fizemos 5 obras para 1000 na parte técnica, fizemos alguns condomínios, fizemos toda a parte de infraestrutura de água quente, água fria, esgoto, águas pluviais do Brizes, né? Que depois veio a ser Blue Tree, depois já mudou de nome, né? E fizemos também algumas obras de condomínio, alguns projetos executados na área de condomínio. E eu vim candidato, na última eleição perdi por 6 votos, eu era candidato pelo PDT, e para minha surpresa, continuei trabalhando, levando minha vida normalmente, e fui convidado para ser secretário de Serviço Público, numa época bastante conturbada, porque foi na época das enchentes, né? As enchentes sem braças. Eu comecei a trabalhar ali para a população já no mês de dezembro, mas eu só fui assumir em abril. E eu trabalhei ali ajudando a cidade, né? Já trabalhando para a cidade antes mesmo de assumir. E graças a Deus nós tivemos êxito naquelas obras de sem braças, né? E fiquei na Secretaria de Serviço Público durante 2 anos e tive que me afastar para vir candidato. O que o senhor acha da atual forma de governo? O senhor acha que deveria mudar alguma coisa ou concorda com a forma que vem sendo administrada? Olha, o prefeito atual, ele teve aí bastante, quer dizer, eu acho que ele teve êxito, né? Acho que teve êxito nessa gestão dele. Tivemos várias obras importantes, como policlínica, centro de fisioterapia. Ele fez também, por exemplo, no centro, aquelas calçadas, eu acho que é primordial para uma área de turismo, né? Você vê que foi feita aquelas calçadas para as pessoas de terceira idade caminhar normalmente. Aquela obra parada um tempão, 11 anos ali no centro de Búzios, um lugar turístico, pessoas passando, indo e vindo e convivendo com aquela obra horrível. Eu acho que ele teve um êxito muito grande na área do CBT, que é uma coisa que eu vinha falando há 20 anos. Há 20 anos eu venho falando sobre isso. Que nós não tínhamos como qualificar o nosso jovem. A qualificação hoje, qualquer projeto que você faça para o jovem que não seja, qualquer projeto que você faça que não seja voltado para o jovem, você está enxugando o chão com a torneira aberta. Eu acho que o futuro desse país é o jovem. Você fazer creche é importante, você ter escola de tempo integral. Agora faltava o balão que faltava para poder fechar é exatamente a escola técnica.
Eu, por exemplo, tenho um mercado até hoje porque eu sou técnico. Então o jovem ele tem que, hoje você vê muita gente de fora trabalhando exatamente porque não teve uma escola antes. Porque se você tem uma escola de qualificação, o jovem vai poder, em condições de igualdade, disputar o espaço que lhe pertence, que ele é daqui. Aí você vem uma pessoa de São Paulo ou de qualquer outro lugar e toma o seu espaço porque ele não está qualificado. Aí a pessoa fala, nós não podemos fazer nada porque não tem qualificação. Mas por que não fizeram antes? Entendeu? Eu acho que teve êxito sim, eu acho que tem muitas obras que vai acontecer importantíssimas. Eu cito, por exemplo, a obra daquela ali do Alto de Búzios, aquele local que você tem que conviver, as pessoas têm que conviver com o carro, não tem calçada, não tem nada. Então vai ser feita a obra agora, né, já está licitada. Ontem o pessoal da Caixa Econômica Federal estava aí, com o prefeito, já para poder dar o estágio para aquela obra que vai ser muito importante para a cidade, tanto na visibilidade como na movimentação ali das pessoas, entendeu? A cidade está com um grande problema com relação ao saneamento básico. O senhor tem algum projeto para amenizar e ajudar a solucionar esse problema? Eu acho que o saneamento básico é uma coisa que você vem aí de anos e anos, né? Porque a concessionária, a Prolagos, ela não conseguiu fazer, porque ela que tem a concessão do esgoto, né? Ela não conseguiu ainda dar uma resposta. Você vê hoje os problemas que nós temos aí há 20 anos, é a mesma coisa, não mudou muito. Você mudou na área de drenagem. Drenagem você já tem hoje, todas essas que foi feito pelo governo, né? Essas obras de Vila Verde, todas as travessas que foram feitas já estão com a tubulação de drenagem. Mas com relação ao esgoto, ainda está muito aquém daquilo que a população espera. Agora, nós vamos, né, começar a cobrar, de fato. Eu vou ser um pioneiro nisso aí, porque é uma área que a gente entende bem. Nós vamos trabalhar muito, vamos cobrar bastante. Já tivemos uma conversa informal com o pessoal outro dia ali no Porto da Barra, e nós vamos começar a trabalhar nesse sentido e cobrando. E, por exemplo, você fazer uma cobrança, mas não é uma cobrança no sentido, qualquer coisa no setor privado, você tem planilhas, você tem tempos de terminar, quando se começa e quando se termina alguma coisa, não deixa solto. Você começa a cobrar e nós temos tempo. E aí, qual é o tempo? E aí se você, por exemplo, vai trabalhar numa empresa, você tem 90 dias de teste para saber se você é bom ou ruim. Aí se der uma concessão de 25 anos, aí você já começa a complicar, né? A pessoa tem 25 anos aí para poder, né? Eu acho que deveria ter estipulado naquela época etapas. Esgoto é quanto tempo e acompanhar judicialmente isso aí, entendeu? A segurança é um outro fator que está incomodando muito a população buziana. O que o senhor pode dizer sobre esse fato? Olha, Jonathan, eu visitei 566 residências pedindo voto, né? Eu tenho isso anotado, casa por casa, e nós já fizemos 82 visitas de volta, e vamos chegar às 566, visitando todas aquelas casas que nós vamos continuar visitando. E nós ouvimos críticas, nós ouvimos elogios, nós ouvimos sugestões, e a segurança era um dos pontos que nós ouvimos muito. Então nós não podemos deixar isso de passar em vão. Se eu fui nessas casas para pedir o voto e ouvir a população, eu acho que eu tenho por direito de levar isso para o papel e começar a cobrar. A única coisa que vai resolver, assim, você vai resolver 90%, na minha opinião, a segurança de Búzios, é a colocação de câmeras, e porque Búzios é pequeno, que isso já está no papel, acho que desde 2006, né, se eu não estou enganado, que já me passaram isso, e não foi feito. Se você tem o monitoramento através de câmera, a cidade é pequena, você consegue no trânsito, você vê a ponte de Niterói, você tem enguiça um carro, 5 minutos depois a pessoa está parada. Eu acho que a segurança é a mesma coisa. Inclusive nós discutimos isso na segunda-feira, nós tivemos uma reunião às 10 horas na prefeitura, nós fomos eleitos na segunda, no domingo, e na segunda-feira às 10 a gente já estava discutindo sobre segurança. Nós demos até um exemplo como funcionou
a eleição também. Você viu que como foi segura, se nós criássemos também, poxa, uma vez por mês, um comboio daquele para poder combater, porque nós ouvimos denúncias de pessoas que vêm de moto de outra cidade para assaltar, que assalta e volta. Isso é grave, isso é grave. Então, isso é uma coisa que já está também na nossa, naquele nosso dia a dia que nós caminhamos, principalmente na área da Rasa, nós recebemos muita reclamação em torno disso. O senhor obteve uma quantidade de votos muito acima da média, 811 votos. Qual foi a estratégia para a eleição? Olha, eu como secretário, como eu disse para você, antes da gente começar a entrevista, que nós fizemos alguns trabalhos e fomos ver se a pessoa foi bem atendida. Eu digo para você o seguinte, ouvir é o melhor caminho. Hoje, qualquer pessoa que esteja num cargo público, que ele não se dispõe, se ele não aparece, ele está morto, porque a informação, o tempo que a pessoa está preparando dentro de um gabinete fechado, montando estratégia, qual é a maneira que ele vai conquistar a população, é muito fácil, é só ele ir para a rua. A rua tem solução para tudo. Você entra numa rua, a pessoa te fala onde é que tem bueiro entupido, onde tem árvore encostando no fio, quais os problemas que acontecem, principalmente aquele morador mais antigo. E foi o que nós fizemos como secretário e como candidato, eu fui de casa em casa ouvindo, e nós ouvimos. Então nós já estamos com uma gama de informação muito grande, colocar no papel tudo isso que nós ouvimos, e até para você fazer um projeto, se você faz um projeto baseado naquilo que as pessoas te informaram, você vai ter sucesso, entendeu? É só ouvir. Ouvir os seus, por exemplo, nós ganhamos as eleições com praticamente nós tínhamos 40% do grupo que nós tivemos na eleição passada. Eu sempre dizia isso para eles, eu tinha uma frase que dizia o seguinte, aquele que chega em último não significa que ele seja o pior, ele está mal preparado. Ele não é o pior, ele chegou em último, não, fiquei como suplente. Mas eu sabia que estava faltando alguma coisa. O verdadeiro líder é aquele que faz com que você o siga naturalmente, sem forçação de barra. Existe o conquistador, existe o dominador. Foi isso que nós fizemos na nossa equipe. Eu era apenas um cumpridor de agenda, obedecia, eu fui disciplinadíssimo. Quando terminou as eleições, nós fomos para casa. Quando terminou ali, nós fomos para casa. Ninguém ficou na rua depois de 2 horas, para não caracterizar aquele negócio de compra de voto, aquele negócio de boca de urna. Nós obedecemos à justiça. Nós fomos para o nosso QG lá, esperando que as coisas acontecessem. Tinha muita gente na rua, não era o nosso pessoal. É um grupo disciplinado nesse sentido. E eu ouvi bastante. Olha, cara, se você ouvir, você vai ter um termômetro muito grande. Por exemplo, na secretaria, nós fomos o secretário que mais iluminou em toda a história de Búzios. Mas não é porque eu fui para lá para iluminar. Eu recebi reclamações de tentativa de estupro. As mães iam lá porque queriam falar comigo, mas se eu não estivesse lá, eu não tinha essa informação e eu não tinha resolvido. Nós iluminamos praticamente 5 ruas, foi exatamente em cima da reclamação dessas mães. Que essa mãe, ela foi lá para falar comigo, ela não foi para falar com o Rafael, ela não foi para falar com o Rogério, são as pessoas que trabalham comigo, e ninguém nunca soube, ficou comigo e a mãe. E nós resolvemos o problema. Então eu fiquei 2 anos atendendo todas as quarta-feiras a população, fazendo chuva ou fazendo sol. Então esse foi o nosso êxito, porque nós encurtamos o caminho entre o setor público e a população, demos ela o direito de reclamar, de falar, porque eu estava ali para ouvir. Isso é muito importante. Acho que foi o êxito foi aí. A cada eleição, novos representantes assumem os cargos eletivos. Porém, no final das contas, a população sempre reclama de que nada mudou. O que fazer para o político realmente ser considerado com admiração pela população? A resposta está exatamente nessa que eu te falei agora. Não esperar a época de eleição para você ir procurar o eleitor. Porque hoje você tem que ter um tempo. Por exemplo, eu tive um voto de uma senhora de 83 anos, de Manguinhos, inativa. Como você consegue o voto de uma senhora de 83 anos que não queria votar mais? Na outra ela já falou que não ia votar, votou. Então ela voltou às urnas devido ao atendimento que ela teve na secretaria. Ela falou, Miguel vem candidato, eu vou votar no Miguel. Porque quando eu fui lá, ele me atendeu muito bem. Então, ela votou, ainda pediu o voto para mim. Então é o seguinte, se você fizer vai lá visitar antes das eleições.
Porque quando a eleição você não tira um tempo, não tira 6 meses antes aí, as pessoas vão passear, vai visitar, vai cumprimentar. Eu tenho amigos aqui antigamente era Buraco Quente, hoje é Cantinho do Céu, eu tenho amigos ali de 20 anos. Pessoas simplesinhas, entendeu? Pessoas que são, aí fala assim, o pobre não existe pobre, existe o menos favorecido. E é 20 anos que nós somos amigos. E as pessoas, outro candidato não entra, porque ele nunca foi. Ali eu entro, ele era famoso Buraco Quente ali, eu estou desde a época, 20 anos. São várias famílias nativas que moram ali, que são 20 anos de amizade. E eu costumo dizer, eu tenho um ditado que se diz o seguinte, a amizade é um caminho feito na areia. Quando você não pisa constantemente, esse caminho se apaga. Vai acontecer com o vereador, se ele não pisou nesse caminho, se ele não voltou, ele vai querer o quê depois? Aquele caminho já se apagou. Mas, meu filho, você vê agora? Então é isso. Aí 4 anos depois você não volta. Aí na época de eleição você tem tempo. Você está precisando de alguma coisa? É a mesma coisa que ver eu não tive comitê. O meu comitê é onde eu sempre estive na rua. Para que comitê? O comitê é só na época de campanha. Então, o comitê, nós temos que ser na rua. Às quarta-feiras eu estava ali para atender a população. E nos outros dias eu estava na rua. Eu estava ali representando um governo que quando eu entrei, ele falou para mim assim, Miguel, faça o seu melhor. Essa pasta não está bem, faça o seu melhor. O que eu entendo como melhor? Eu entendo como melhor é atender a população é melhor. Isso tem livros. Tem um cara que lançou um livro, tem 700 mil cópias, ele dizia o seguinte, ouve, porque você tem que se colocar no lugar daquele que está ali. Aquela pessoa que veio para fazer uma reclamação, ouve aquela pessoa precisa de ajuda. E através daquela informação que ela vai te dar, você passa a ser muito mais preparado do que todos os outros não ouviram. Você tem um termômetro real da situação. Quais são os seus planos, projetos e qual recado o senhor pode deixar para a população? Olha, eu tenho 2 maneiras que eu falei muito, foi o que eu vi na rua, né? Eu recebi uns dados, eu não sei se esses dados são reais, mas que nós perdemos 75 jovens em 5 anos, né? Então, eu acho isso um absurdo, né? Eu acho que isso é uma coisa, quer dizer, se você já tem a escola técnica, já nos ajudou muito a começar a funcionar, mas você tem que acompanhar mais, você tem que investir no esporte, um esporte forte. Eu entendo dessa forma o seguinte, eu sou do PMDB, o meu governo municipal, que é o Dr. André, é PMDB, o governo do estado é PMDB, o federal é PMDB e o ministro do esporte é PMDB. Olha só como nós estamos com um caminho para a gente poder trabalhar em cima disso. E a outra coisa é que o que nós não podemos admitir é que você chegar na casa de uma pessoa, tem um mestre de obra parado há 1 ano, e aí você vê outro que não é daqui trabalhando na obra, e que tomou o lugar dele. E não adianta você falar que ele não está qualificado. Está faltando uma fiscalização, a migração desordenada, que você tem, né? Aí você trabalha, o dinheiro tem que circular na cidade. O mestre de obra daqui tem que trabalhar aqui, o pedreiro tem que trabalhar aqui, o cara que faz telhado tem que trabalhar aqui. Aí eu já cheguei, por exemplo, em obras que a equipe toda de fora, de 15 em 15 dias vão, aí, quer dizer, o dinheiro é gasto lá. Aí a roupa a casa de roupa perde, a sapataria perde, o mercado perde, o dinheiro. Eu acho que nós temos que fritar o bife na própria banha. Está na hora de nós começarmos a cuidar do que é nosso. Quem corre atrás de 2 coelhos não pega nenhum. Nós temos que cuidar do nosso. Não tem que vir gente de fora, tem que fiscalizar. Se você tem obra e tem o cara que faz, você tem que fiscalizar para ele fazer. E nós vamos ser muito duros nisso aí. Eu vou fiscalizar, eu como legislativo, eu vou fiscalizar. Eu não posso ouvir de um cara 1 ano parado, com carteira assinada em empresas como mestre de obra, e ele parado e o outro trabalhando no lugar dele que não é daqui. Nós gostaríamos de agradecer a sua presença e desejar uma boa sorte na gestão. Muito obrigado, Jonathan, por fazer o convite. Eu quero agradecer imensamente essa oportunidade e dizer à população que pode ficar tranquila, que nós vamos trabalhar muito em prol de todos, não só aqueles 816 que votaram, 811 que votaram em mim, mas todos os outros que não votaram, todos aqueles simpatizantes. Nós não trabalhamos para si, nós trabalhamos com o povo. De Olho na Urna fica por aqui, mas fiquem ligados. Logo voltaremos com muitas novidades.
tvbúzios.com, canal 10.